Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira tivemos mais um jogo atrasado, né, que foi colocado em dia desse campeonato brasileiro louco, com datas atropelando. E tivemos o jogo entre Vasco da Gama e Fortaleza, acho que da 16ª rodada, que estava atrasado, que não houve. Porque se não tiver enganado, esse jogo ia ser no mesmo período que o Fortaleza estava decidindo, acho que com o São Paulo, a Copa do Brasil. Eu acho que foi isso. Então não teve esse jogo e colocaram esse jogo para quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. Placar do jogo: Vasco da Gama 0, Fortaleza 0. Ruim para quem? Para os dois. Mas pior ainda para o Vasco, que jogou em casa e está atrás na tabela do Fortaleza. Se eu não estiver enganado, o Vasco ainda tem um jogo a menos. O Vasco tinha 2, agora o Vasco tem um jogo a menos. Se eu não estiver enganado, acho que é o jogo contra o São Paulo, acho que foi da primeira rodada que não teve, que até hoje não foi marcado. E sabe-se lá quando vai ser marcado, porque o São Paulo continua na Copa do Brasil. O Vasco está na Sul-Americana. Vai ter que encontrar uma data. Quando? A gente não tem a menor ideia. Mas a gente imagina que até o final do Campeonato Brasileiro ele jogue. Então, é desse jogo 0-0 que a gente vai falar rapidamente aqui. E logo após esse vídeo, eu vou fazer o vídeo de conclusão, né? Quer dizer, vou fazer o vídeo de conclusão. Depois desse vídeo, eu vou fazer o vídeo pré-rodada, já da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que começa na sexta-feira. Tem jogo sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Rapaz, tá complicado. Então vamos lá para falar desse Vasco 0, Fortaleza 0, logo após a vinheta. Então solta a vinheta, Maga! Cara, choveu muito, tá chovendo muito aqui no Rio. Muito, muito. Aqui no Rio já tá 3 semanas chovendo. Dá uma pausinha, abre um sol, pum, chuva. Na verdade tá 3 semanas chovendo. E hoje, de novo. Deu de manhã, também nublado, daqui a pouco começou a chuviscar e parou, deu uma clareada, bum, voltou a chover de novo. E na hora do jogo tava chovendo. Em momentos chovendo muito. Mas os times correram. Você vê, fica muito claro que o Vasco da Gama, o seu novo treinador, com os novos jogadores que o Vasco colocou, até porque o time do Vasco está com muito jogador fora por causa da Covid, uma preocupação muito grande com o sistema defensivo. Então você acaba inibindo um pouquinho o ataque. E alguns jogadores não vêm rendendo. O Pikachu, que é um jogador que rende, sempre rendeu muito no Vasco, não está rendendo. Não teve o Cano lá na frente, mas o Thales Magno não vem. Rebentou no passado, mas sim, ele não consegue mais engrenar, mas é um garoto, não consegue engrenar. Não tinha ali o meio de campo pensante do Vasco, também está afastado. E com isso ficou bem definido que o time do Fortaleza é mais armado, é mais preparado, está mais pronto, porque joga junto há mais tempo. Apesar de não ter o seu treinador, o Rogério Ceni, mas o time continua na mesma batida. O treinador que assumiu, ele não está querendo cometer alguns erros que alguns treinadores cometem quando assumem um time, que, não, vou dar minha cara. Porque tem alguns treinadores que têm aquela síndrome de faraó. Sabe o que é síndrome de faraó? Eu criei agora essa porra, tá? Não sei se existe não, mas eu criei. Síndrome de faraó. O que acontecia lá na época do faraó? Eu sou o faraó, aí eu fiz um montão de obra, eu morri. Alguém vai me suceder. Esse faraó que vai me suceder,
ele destrói a porra toda que eu fiz para ninguém lembrar de mim e ele constrói. De repente ele constrói a mesma coisa, mas primeiro ele quebra a porra toda e monta outra coisa para ninguém lembrar do faraó antigo e lembrar dele. Quando ele morrer, o outro que vai assumir ia fazer a mesma coisa. Quebra a porra toda. E tem treinadores que têm essa síndrome. Assume o time, não quer nada do treinador antigo, não quer aproveitar nada. Quer dar só a cara dele. E a maioria quebra a cara. A maioria quebra a cara. A gente está vendo um grande exemplo aqui no Brasil disso que eu estou falando, de ter um trabalho pronto, outro assumir, desmontar tudo que estava sendo feito e não conseguir reerguer. Então, a gente está vendo isso. Vocês devem estar pensando, você está falando do Flamengo. Não, não é só do Flamengo, não. Se você olhar outros times, acontece muito parecido. Só que o salto para baixo é menor e outros é maior. O buraco é mais embaixo. Mas o treinador do Fortaleza está tentando manter o mesmo padrão. Lógico, ele vai dentro de um critério. Ele vai botando os seus pensamentos, ajeitando aqui, ajeitando ali. Mas o Fortaleza, nitidamente, pelo tempo que os jogadores estão juntos, já se conhecem e já está no sangue a forma de jogar. E o Fortaleza foi um jogo animado, que os times procuraram um ataque, tentaram criar, os goleiros trabalharam, o do Vasco trabalhou bastante, o goleiro do Vasco fez grandes defesas, o Fortaleza também fez algumas intervenções boas, o Cano estava se mexendo bastante, tentando procurar o jogo, o Vasco tentando aproveitar algumas bolas paradas. Só que o Vasco faltava criação, então estava tentando muita ligação direta. Então estava perdendo muito ataque. E o Fortaleza, por ter mais entrosamento, tentava sair jogando com mais qualidade, com toque de bola, virada de jogo. Mas lógico, com chuva dificulta um pouquinho. Os times deram um pouco de contra-ataque para os adversários. Tanto o Fortaleza quanto o Vasco deu contra-ataque. Teve um lance no segundo tempo, onde o Vasco quase que faz o gol, o Fortaleza recuperou a bola e quase que faz o gol. Ou seja, trocação. Foi um jogo animado, cara. Foi sim, dentro do que podia acontecer, até por causa da chuva também. Foi um jogo animado. Agora, se perde muito gol, cara. O Vasco não tem um repertório muito grande. O seu matador, o Cano, é aquele jogador que precisa que a bola seja trabalhada, que ele com toque ele está fazendo gol. Mas o Vasco, como não tinha essa bola trabalhada, tentava jogar para ele, para ver se ele conseguia. Ele até fez algumas coisas, cabeçadas, fez o goleiro do Fortaleza trabalhar. E o Fortaleza fez o goleiro do Vasco trabalhar bastante. O goleiro do Vasco trabalhou bastante. Acho que, se eu não estiver enganado, o goleiro do Vasco, pelo que eu vi, acho que foi o melhor em campo. Ele fez grandes defesas. O Fortaleza desperdiça muita oportunidade. O Fortaleza desperdiça muito ataque. E o Fortaleza não é só o chute. Não é só, chutou errado. É a decisão errada. O Fortaleza decide muito errado. Eu não vou nem falar que o Vasco decide muito errado, porque o Vasco, ele criou bola trabalhada menos. Ele estava mais em ligação direta, tentando explorar um pouco mais do contra-ataque, até porque quem teve mais a bola foi o Fortaleza. Então o Fortaleza ficou um pouco mais com a bola e trabalhava mais nessa bola. Mas aquela última bola, o Fortaleza erra demais. E não é de hoje, tá? Erra demais aquele último passe. Isso não é bom. Porque o Fortaleza tá lá embaixo na tabela, tava lá em cima, mas tá caindo demais. E o Fortaleza poderia ter ganho esse jogo. Poderia. Porque criou, chutou mais. Teve
Teve mais oportunidades. Acho que as oportunidades mais claras foram do Fortaleza. Lembrando aqui do jogo, foi do Fortaleza. Chutes a gol, acho que ficou parecido. Na direção do gol, acho que Vasco e Fortaleza ficaram mais ou menos parecidos ali no número. Mas, se eu não estiver enganado, o Fortaleza arriscou mais. Foi muita bola para fora, mas arriscou, chutou. Mas a direção do gol acho que ficou meio parecido. Mas o que me chamou mais a atenção é aquele último passe do Fortaleza. O último passe tem que ser o ponto forte, e não é. Então, jogo interessante, onde o Fortaleza mostrou mais entrosamento, mostrou mais qualidade, mostrou mais variação. O time do Vasco é um time muito pragmático, muito limitado no que tinha que fazer. Lógico, a gente entende, estava acho que sem 5 ou 6 jogadores por causa da Covid. Eu acho que o Fortaleza estava sem 2, acho que o Oswaldo não estava e tinha mais um. Mas o Fortaleza foi melhor, mas pecou mais. É por isso que eu não estou falando da criação, de pecar no último passe, na última jogada do Vasco da Gama. Porque o Vasco tentou mais ligação direta, mais bola alçada. Deixa eu até dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Escanteios. O Fortaleza teve 11, é o que eu estou falando. O Fortaleza foi melhor. Teve 11. O Vasco teve 4. Faltas, o Vasco fez 11, o Fortaleza fez 20, porque estava tentando explorar um pouco mais o contra-ataque. Então, cara, o jogo poderia ter um vencedor, sim. Poderia ter um vencedor. Mas eu não vou falar que o placar foi injusto. Eu não vou falar que o placar foi injusto, porque o Vasco também correu atrás, lutou. Você vê o Fortaleza, apesar do campo estar pesado, o Fortaleza correu bastante, marcou, dificultou a saída de bola do Vasco. O Fortaleza saía da defesa com um ataque com mais qualidade. O Vasco, dentro do que podia, fez um jogo bem feijão com arroz, bem papai e mamãe, bem feijão com arroz mesmo, para tentar a vitória. Não tinha muito o que inventar, não tinha da onde tirar também o Vasco. Não é que estava todo mundo que os jogadores podiam dar mais e não deram. Não é esse caso. O Vasco não tinha realmente da onde tirar. Porque faltando jogador, falta entrosamento, muito jogador novo, o time sendo remontado. Então o Vasco fez o seu feijão com arroz. E esperava numa bola, de repente, o Cano resolver. Essa foi a tática do Vasco. Não perdeu, mas não conseguiu ganhar, que era o que se esperava jogando em casa para dar um alívio na tabela e contando com seu artilheiro. Mas acho que é Benítez, o camisa 10 do Vasco, acho que é argentino, joga muita bola, muito bom jogador, faz muita falta. E no Fortaleza criou mais repertório, mais jogada, Romarinho se movimentando bastante, indo para um lado, os laterais subindo bastante, fez uma boa partida, jogou melhor do que o Vasco, propôs o jogo, criou, mas nas finalizações, mas principalmente na tomada de decisão final, o Fortaleza pecou demais. E por isso o Fortaleza não saiu com a vitória. Porque se capricha um pouquinho mais no último passe, toma a decisão correta, eu não vou nem falar erro de passe, eu vou falar tomada de decisão. Em vez de tocar para um lado, tocar para o outro. O Fortaleza poderia ter. Teve umas jogadas que no segundo tempo, o jogador do Fortaleza recebeu a bola dentro da área, acho que foi no contra-ataque. 2 jogadores do Fortaleza entrando para dentro da área, ele tocou errado, não foi nem para um e nem para o outro. Nenhum dos dois chutou a bola. E estava de frente para o goleiro. Tinha a zaga do Vasco lá, mas eles estavam entrando entre os zagueiros. Se acerta o passo, toma a decisão correta, que na verdade eu acho que ele queria tocar
para o jogador que estava entrando mais aberto. Só que ele acabou tocando errado, porque tinha um cara mais perto dele. Então essas tomadas de decisão atrapalharam o Fortaleza nesse jogo. Mas foi um jogo animado, onde o Vasco fez o que dava para fazer, e o Fortaleza poderia ter feito um pouquinho mais, e esse pouquinho mais foi essa tomada de decisão que foi muito ruim do Fortaleza. Muito ruim. Não basta jogar bem. Fortaleza faz jogos até muito bons, mas peca demais na hora de fazer gol. Peca demais. Tomada de decisão. Não é só errar o chute. É a tomada de decisão que é errada. Os jogadores têm que ficar mais calmos, mais tranquilos, para pensar melhor, rápido, lógico, mas a tomada de decisão. Saber que você tem que tocar para a perna boa do seu companheiro, não para a perna ruim, para ele ter que dominar e chutar depois. Tocar na perna boa para ele chutar de primeira. O cara preparar o corpo para receber a bola já para chutar. Não ficar esperando a bola chegar próximo dele para depois ele arrumar o corpo para ajeitar. Isso tudo eu reparei no Fortaleza. Os jogadores esperam a bola chegar para depois ajeitar o corpo para chutar. Geralmente, quando toca a bola para finalização, em vez de tocar a bola na perna boa, toca na perna ruim. O jogador tem que dominar. Isso tudo facilita a marcação. E o Fortaleza pecou nisso. Essa foi minha análise. Placar ruim. Os dois. O Vasco continua na parte de baixo da tabela. Continua atrás do Fortaleza. O Vasco está com o mesmo número de pontos do primeiro time que está na zona do rebaixamento. Isso não é bom. E o Fortaleza continua ali próximo também. Os dois têm que abrir o olho. Quem ganhasse ia dar uma aliviada. Como não ganharam, os dois saem preocupados. Tanto que os jogadores, nenhum jogador saiu animado. Essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui!